Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 86 e vamos continuar a falar sobre o tema crimes de responsabilidade do presidente da República. Artigo 86, muito cobrado em prova. Vamos ser práticos e objetivos para que você possa acertar as questões da sua prova do seu concurso. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 1º, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, e inciso 2º, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Antes de nós lermos os parágrafos 2º, 3º e 4º, vamos destacar o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, como nós já mencionamos, competência privativa à Câmara dos Deputados. Inciso 1º, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e ministros de Estado. Nós comentamos no vídeo passado. E competência privativa ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Destacamos também na aula passada, deixei esse quadro, lembrando que esse quadro nós já mencionamos na aula do artigo 52, quando falamos em crimes de responsabilidade e crime comum. Esse quadro é muito interessante, muito cobrado em prova, e o parágrafo único do artigo 52 vai nos dizer: nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Outro texto da Constituição que deve ser estudado junto com o artigo 86. Pois bem, nos crimes de responsabilidade, nós vamos ver que o presidente da República será submetido, nos moldes do parágrafo 1º, inciso 2º, à instauração do processo pelo Senado Federal, tá? E quando isso acontecer, ele ficará suspenso de suas atribuições, de suas atividades. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 86. Muito bem. E no caso de infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existe um marco de início para a suspensão das atividades do presidente da República. Não é na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai autorizar a instauração do processo. Ela vai autorizar, mas quem efetivamente vai instaurar é o Senado Federal. Então, o marco para a suspensão das funções do presidente da República é a instauração do processo pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade e nas infrações penais comuns, o recebimento da denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Com isso, você resolve a sua questão de prova. E atente-se para o seguinte: no parágrafo 2º vai dizer: se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, quer seja perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes de infração penal comum, quer seja nos crimes de responsabilidade perante o Senado Federal, o prazo de afastamento do presidente será de 180 dias. E fique atento também na parte final, que o processo não será arquivado, tá? É sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, sem prejuízo. Cessa o afastamento do presidente, decorrido o prazo de 180 dias sem julgamento, mas
não afeta o regular prosseguimento do processo. Isso é interessante saber e é muito cobrado em prova, tá? Outro ponto importante também é o parágrafo 3º que diz: enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Preste atenção, enquanto não sobrevier sentença condenatória. Sentença condenatória é dada pelo Supremo Tribunal Federal. Nos casos de infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. A prova pode te cobrar. Cabe prisão cautelar contra o presidente da República? E o que você vai responder? De acordo com o artigo 86, parágrafo 3º, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. A doutrina vai chamar isso de vedação à prisão cautelar, com base no artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. É exatamente o texto do parágrafo 3º, tá? Vedação à prisão cautelar. E temos também, no parágrafo 4º, a cláusula de irresponsabilidade penal relativa. E por que relativa? Porque enquanto presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso envolve as infrações penais praticadas antes do início do mandato ou durante a sua vigência, tá? Porém, não pode haver qualquer relação com a função presidencial, ou seja, a persecução criminal ela fica provisoriamente inibida, acarretando, é lógico, a suspensão do curso da prescrição. Trata-se de uma irresponsabilidade penal relativa, pois essa imunidade ela só atinge ilícitos penais praticados antes do mandato ou durante, sem relação funcional. É o que o texto diz. Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. No tocante às infrações civis, políticas, que são os crimes de responsabilidade administrativa, fiscal, tributário, poderá sim o presidente da República ser responsabilizado, pois a imunidade restringe-se apenas a persecutio criminis, por ilícitos penais que não tenham sido cometidos no ofício. Ok? É o que diz o texto do parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Perfeito? Está aí a aula do artigo 86. Na próxima aula, artigo 87 e 88, vamos falar sobre os ministros de Estado. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.